Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, no capítulo 15. Juízes, capítulo 15, do 14 até o 19, do 14 ao 20, a gente completar o capítulo. Juízes 15, do 19, do 14 ao 20. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Deus abençoe você de forma rica e cada vez mais abundante no Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Encontraram? Almir, faz aquele favor da semana passada para mim. Obrigado, querido. Glória a Deus. Juízes 15, verso 14. A partir do 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então, com uma queixada de jumento, fiz esses montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou a queixada e o local foi chamado de Ramat Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enacoré e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Irmãos, estenda as mãos para cá, me abençoa. Pai, eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações essa noite. Pai, eu sou apenas o carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. Fala ao meu coração, fala ao coração do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa é uma passagem bíblica linda. O período dos juízes na Bíblia Sagrada foi um período muito conturbado, onde o povo de Israel estava desobedecendo a Deus. Não havia ainda uma monarquia em Israel. No período dos juízes, não havia uma monarquia estabelecida em Israel, pois o Senhor Deus era quem reinava sobre o seu povo, e reina até hoje. Mas ele tinha os seus juízes, que julgavam a causa do povo, porém, por isso o nome do livro, Juízes. Mas a monarquia ainda não tinha sido estabelecida em Israel. E era um período muito conturbado. Você vai ver, no livro de Juízes, por exemplo, Israel estava no domínio dos filisteus nessa época aqui. Mas Israel também esteve sob o domínio dos moabitas. Na época ai, Jesus, sumiu agora, do varão valoroso lá que estava moendo no lagar. Gideão, sumiu, agora voltou na minha mente. No tempo de Gideão, foi no período dos juízes também. Os moabitas vinham e tomavam tudo.
vezes dá uns brancos assim, né? Mas os moabitas vinham e tomavam tudo. Era um período muito conturbado, porque o povo se afastava de Deus. E Deus entregava então o povo dele na mão dos inimigos. E nessa época aqui, o povo de Israel estava sob o domínio do povo filisteu. Imagina, os filisteus estavam mandando em Israel. O povo de Israel era submisso, era submetido às leis e ao domínio dos filisteus. Mas todas as vezes que o Senhor submetia o seu povo a um povo pagão, todas as vezes ele levantava também um libertador. Todas as vezes que ele submetia o povo, ele mostrava a força do poder dele através de alguém. Neste caso aqui, foi através de Sansão. E Sansão, nessa batalha, ela teve uma causa, um motivo, uma circunstância. Essa batalha foi porque Sansão se casou com uma mulher filistia, e eles fizeram lá um enigma, e aí trapacearam Sansão no enigma. Sansão foi vencido no enigma, e trapacearam ele, e Sansão foi e se vingou dos filisteus. Os filisteus foram e queimaram a esposa dele e o sogro dele vivos. Tacaram fogo na esposa. Sansão foi casado. Na esposa e no sogro, queimaram eles vivos. E Sansão então ficou furioso, e nessa Sansão foi, pegou as raposas e tacou fogo na eira e na plantação dos filisteus, acabou com as plantações todas. E Sansão foi e guerreou contra os filisteus e matou um monte de filisteu. E agora Sansão vai e entra para dentro da caverna, e os filisteus vieram contra o povo de Israel. Só que os homens de Judá, a tribo de Judá, vieram 3.000 soldados e falaram: Sansão, olha só, nós precisamos te entregar para os filisteus. E Sansão virou para eles e falou: olha, beleza, eu só preciso que vocês me jurem uma coisa, que vocês mesmo, pela mão de vocês, vocês não vão me matar. Eles juraram, aqueles 3.000 soldados de Judá, porque eles eram submissos aos filisteus, e eles tinham que entregar Sansão. Aí Sansão pegou e falou assim: não pega a corda velha não, pega a corda nova, e amarra minhas mãos e me leva amarrado. E amarraram as mãos de Sansão. E o povo de Judá então, os soldados de Judá, a tribo de Judá, 3.000 soldados, a Bíblia dá o número exato, 3.000 soldados levam Sansão até os filisteus, com aquela corda nova, amarrando ele bem amarrado. Foi: amarra bem amarrado, não amarra de qualquer jeito não, amarra mesmo. Irmãos, e quando ele chegou diante dos filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Foi quando a gente começou a leitura, e a corda arrebentou como linho queimado, esfarelou na mão dele. E agora Sansão, que era para ser levado como prisioneiro, pega uma cabeça de burro, uma queixada de jumento, que a Bíblia fala aqui, e os caras com lança, com espada, com flecha, e ele entra naquele exército e mata 1.000 homens, dando cabeçada com osso da cabeça de jumento e batendo em todo mundo, e vapo, saiu matando todo mundo. Essa força era dele? Não, era o Espírito de Deus que estava com ele. Essa força, quem deu a ele foi o Senhor. O Senhor, através de Sansão, empreendeu essa grande vitória. Muitas das vezes, irmãos, a gente foca muito no pecado de Sansão. Quando Sansão abriu o coração e falou, contou o último dos segredos, dos pactos que ele tinha com Deus, que teve suas vistas furadas, que ele foi feito de palhaço lá, muito pregado, eu já preguei sobre isso. Muito se observa essa parte, que ele foi uma grande coisa mesmo, mas ele morreu cumprindo um propósito, porque ele pediu ao Senhor para devolver as forças dele. Quando o Senhor devolve as forças de Sansão,
ele destrói todo aquele estádio, aquele templo, daquele Deus pagão. E as últimas palavras de Sansão foi: morra eu, mas morra os filisteus. Ele cumpriu com o propósito de Deus. E a Bíblia faz questão de dizer: na morte de Sansão morreram mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas aqui nessa luta, ele pega então aquela cabeça e mata mais de 1000 homens. 1000, a Bíblia fala de 1000, deve ter sido 1000 certinho, né? Ou mais ou menos um pouquinho, mas deve ter sido até mais. E ele com a cabeça de burro vai, aquilo que eu falei antes aqui, ele estava conversando aqui, sabe? Deus, ele manda reforço onde dá esforço. Sansão não tinha uma espada muito bem amolada, Sansão não tinha um arco, Sansão não tinha uma flecha, Sansão não tinha uma funda. Sansão, o que ele viu pela frente, ele pegou e mandou pro meio da cara deles. E o Senhor estava com ele, irmão. De que adianta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, sabe? Uma bela de uma armadura, armas de última geração na mão, se o Senhor não estiver conosco. Deus estava com Sansão, e aquele esqueleto da cabeça de um burro, da cabeça de um jumento, foi o suficiente para fazer uma pilha de homens mortos. Homens que estavam com armaduras, homens que estavam com lança, com espada, com escudo, homens que estavam de capacete, que estavam bem uniformizados, eram soldados. E Sansão só chamou a cabeça de burro para arrebentar com todo mundo. E fez aquela pilha. Ou seja, Deus mandou reforço onde houve o quê? Onde houve esforço. Sansão se esforçou, foi lá e fez aquela pilha. É muito bom a gente falar de vitória. E Sansão teve essa vitória, que está registrada nas Escrituras Sagradas. E quase ninguém fala sobre isso. O pessoal até conhece a história, mas quase ninguém pega sobre isso. Mas você já imaginou? Se você, irmãos, briga de jeito nenhum presta, mas imagina, você brigar contra 2 ou 3 pessoas é muito ruim. Sansão brigou contra 1000 soldados, bem armados e bem equipados, e na força do Senhor. E ele, detalhe, ele entrou na batalha amarrado. Ei, isso faz da vitória do Senhor, que o Senhor empreendeu vitória sobre os filisteus, isso valoriza muito mais a vitória, porque Sansão ele não tinha nem como se mexer. Aos olhos humanos, chegou Sansão amarrado, e entregue para 1000 soldados, ele arrebenta aquilo, ele arrebenta com o soldado todo, com o que vem na mão na hora. E depois dessa grande vitória, Sansão sentiu sede. Irmãos, quantas vezes a gente recebe uma vitória da parte do Senhor? Eu já conversei com a pastora, minha esposa, a gente conversa sempre, e eu tenho muito medo, confesso, vou abrir meu coração com vocês, eu tenho muito medo de dias muito alegres na minha vida, porque sempre que eu recebo uma bênção, sempre que acontece uma coisa que me deixa muito feliz, vem algo para estragar a minha alegria, vem algo para estragar a minha felicidade. Então, quando eu estou muito alegre, isso é de mim, eu já começo a ficar meio triste, eu falo, alguma coisa vai acontecer para eu ficar triste. Não, mas celebre! Eu estou celebrando, mas eu sei que teve alguma coisa. Todas as vezes acontece isso. Com Sansão não foi diferente. Ele teve aquela grande vitória. Ele matou 1000 soldados filisteus. Ele teve aquela grande vitória porque Deus estava com ele. Mas depois ele sentiu o quê? Sede. A ponto, irmãos, que a coisa ficou feia mesmo do lado dele. Sansão estava morrendo de sede. Ele ia perecendo e ele faz uma oração ao Senhor. Ele clama a Deus. Lembra a pregação do ano passado? Quem falou sobre Josafá? Que diante da situação de medo, diante da situação de angústia, botou sua face no pó, orou ao Senhor, proclamou o jejum, consultou o Senhor. Sansão, ele orou ao Senhor. Sansão estava realmente, literalmente, morrendo de sede. E Sansão abre o coração, Senhor,
Tu que estás nos céus. Não, ele clamou a Deus: Senhor, Senhor me deu essa vitória sobre os filisteus, para que eu possa padecer e morrer na mão desses incircuncisos. Oração curta, papo reto, de alguém que tinha intimidade com o Senhor, que ele tinha intimidade com o Senhor. Senhor, eu fiz desse grande feito, foi por tua causa, mas agora eu estou morrendo de sede. E agora? E ele clamou ao Senhor. E muitas das vezes o que nós precisamos é clamar. Muitas vezes nós estamos morrendo. Muitas vezes nós estamos perecendo. Muitas das vezes Deus nos dá uma grande vitória. Deus nos dá uma grande bênção nas nossas vidas. E aí a gente, sem querer, a gente começa a não perceber que a gente está definhando. A gente está morrendo. A gente está com sede. A nossa alma está clamando pela água, pelo rio da vida que desce do céu, e muitas das vezes nós não temos coragem de nos humilhar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, mata a sede da minha alma, Senhor, faça que eu tenha fome e sede e desejo de estar em tua presença, de estar contigo novamente. Senhor, eu preciso que o Senhor devolva as minhas forças, porque eu estou como Sansão. Na força do Senhor eu derrotei-me, sem precisar de fazer de uma arma muito bem elaborada, porque eu sei que o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, e o Senhor estava comigo e eu venci. Mas acabou essa batalha grande. Agora eu estou prostrado, estou aqui no chão, eu estou caído. Precisamos ser sinceros com Deus. Eu estou caído, minha alma está sedenta. No caso de Sansão, a sede era literal. Mas muitas das vezes a nossa alma está sedenta e nós não estamos percebendo isso. E aos poucos nós vamos nos afastando. Aos poucos a gente vai deixando aquele que nos deu força para obter aquela grande vitória, para ter aquela grande bênção. A gente vai deixando ele meio que de lado. Mas deixa eu te dar uma boa notícia essa noite. Faça como Sansão. Ele identificou e literalmente ele teve sede. Ele: Senhor, eu tive essa grande vitória. Eu sei que de mim não teve nada, foi o Senhor. Irmãos, ele foi mais bonito que Davi. Imagina, ele matou 1000 homens. Davi matou um gigante só, com uma pedra. Ele matou 1000, com a caveira de uma cabeça de burro. E agora está lá, depois de uma grande vitória, sentado, derrotado, como se tivesse derrotado e sedento. A vitória está lá, os mortos estão lá, mas ele está morrendo de sede. E sem muito blá blá blá, sem muito mimimi, sem muita conversa. Senhor, o Senhor me deu força para vencer, mas agora eu vou morrer. Eu preciso de água. Eu preciso de matar minha sede. Eu preciso saciar minha sede. Irmãos, é muito difícil um clamor sincero ele não ser respondido. Sansão clamou, a rocha fendeu e saiu água da rocha, como era nos tempos de Moisés, que saía água da rocha para matar a sede de todo um povo. Aquela fonte Deus abriu exclusivamente para matar a sede de um de seus filhos, de um servo seu, que estava andando na direção certa e fazendo a vontade do Senhor, que estava debaixo do direcionamento de Deus. O que foi feito nesse milagre, na minha opinião, foi até maior do que fender e sair água da rocha para matar a sede de uma multidão. É milagre também, é milagre, é bênção. Mas aquela fenda ele foi exclusiva, aquela água foi exclusiva para matar a sede só de Sansão.
E aquela fonte, até os dias de hoje, tem o nome de Enacoré, a fonte do que clama. Sansão clamou e saiu água da rocha para matar a sede dele. E a palavra de Deus diz que, à medida que ele ia bebendo a água, as forças dele iam voltando. As forças dele foram voltando. As forças de Sansão foram voltando novamente. E ele recobrou por completo as suas forças. Só que o que Deus faz é sem arrependimento. Ele abriu aquela fonte e a fonte está aberta até hoje. E a água continua jorrando até os dias de hoje. Clame ao Senhor. Tem água fresca do céu. Se preciso for, o Senhor, Ele vai fender os céus e vai derramar água sobre você, água viva do céu, e vai matar a tua sede, e vai recompor, você vai ter de volta a sua força novamente. Tu tinha tanta força, tu lembra? Evangelismo, estou dentro. Vai ter uma ação social na igreja, estou dentro. Nós vamos sair para evangelizar. Nós vamos agora, sabe, lá naquele lugar que ninguém gosta de pregar, a gente vai lá pregar, vamos lá. Então, vamos fazer uma vigília, estou dentro. Hoje em dia, por muitas das vezes, muitos de nós temos empurrado o nosso evangelho com a barriga. Eu já disse aqui várias vezes, quando a gente empurra nosso evangelho com a barriga, é porque ele tem pouca importância para nós. A gente começa a empurrar, se der tempo, se não chover eu já vou na igreja. Hoje está muito calor, não vou na igreja não. Hoje fez chuva, lá na igreja tem umas goteiras lá, não vou não. Se der tempo de jantar eu vou, se não der. Irmãos, quando você começa a negociar, barganhar com Deus, já era. O inimigo sempre vai arrumar alguma coisa para você fazer na hora da tua adoração ao Senhor, em conjunto com seus irmãos, com o corpo de Cristo. Sozinhos nós somos o templo do Espírito Santo. Sozinho não somos igreja não. Ei, se te falaram isso, mentiram para você. Nós somos o templo do Espírito Santo, correto. Mas sozinho, nós somos templo, juntos. Só podemos ser corpo de Cristo juntos, quando estamos aqui, reunidos, buscando a face do Senhor. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero te estimular a fazer como Sansão. Eu não sei porque nessas 2 semanas Deus me trouxe essas palavras para falar sobre clamor. E hoje eu estou falando sobre a Enacoré, a fonte do que clama. Você imagina o tamanho da bênção. Deus fendeu uma rocha para matar a sede de um homem. E ele recuperou suas forças. E deu continuidade ao seu ministério. Que teve, sim, um final lindo e glorioso. Porque no final da vida dele, mesmo ele tendo feito tudo que ele fez, de ter pisado fora da faixa e tudo, ele ainda morreu cumprindo com o que Deus, com o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Nós vamos chegar no céu, vamos encontrar com Sansão lá. Nós vamos conhecer Sansão. Nós vamos estar com ele lá. Então, irmãos, faça como o Senhor, faça como Sansão fez, e clame ao Senhor. Senhor, devolva minha força. Senhor, jorre água do céu sobre minha vida, mate a minha sede. Talvez eu não esteja nem percebendo que a minha alma está sedenta, mas a minha alma está sedenta. A minha alma está sedenta de Ti. Eu preciso do Senhor. Irmãos, eu estou concluindo. Eu estava falando daquele negócio de separados, nós somos templo do Espírito Santo, e juntos nós somos corpo. Eu ouvi um pastor pregando, ele falando que pense na seguinte situação. Ele fez uma abordagem, fez uma metáfora. Uma pessoa que você está caminhando à noite num local ermo, escuro,
caminhando. Você está de cara com uma pessoa que está vindo na sua direção, com um homem, está vindo na sua direção, o camarada está vindo com 2 moletas, só que ele não tem o pé está amputado. Foi amputado, mas ele está vindo de moletas, andando na sua direção. Tu vai ficar apavorado? Tu vai ficar com medo? Sabe por quê? Porque o corpo, sem o pé, ele continua sendo corpo. O corpo sem o pé, ele continua funcionando. Tem mente, tem coração, o corpo continua funcionando. Agora vamos pensar na mesma situação. Você está no mesmo local ermo, escuro, e ao invés de dar de cara com o homem, você dá de cara com aquele pé jogado na estrada. Tu vai sentir medo, não vai? Eu sentiria. Ou seja, quando nos afastamos do corpo de Cristo, a gente só sempre vai botar medo. Só servimos mesmo para botar medo nos outros. Nós precisamos estar reunidos como corpo de Cristo. A importância de nos reunirmos como corpo de Cristo. Ah, mas eu sou corpo de onde eu estiver. Não, você é templo do Espírito Santo. Só é corpo quando estamos juntos. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Amém? Mas, ainda que seja 2 ou 3, mas eu sozinho nunca vou ser corpo. 2 ou 3, a partir daí vai embora. Corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ainda que você não esteja sentindo essa sede, ainda que, sabe, por algum tempo você deixou de sentir por algum motivo, são tantas coisas. Eu estava vendo essa semana aí, são canções que crente faz para denunciar crente, para bater na igreja, que não traz edificação nenhuma, que não traz adoração nenhuma, que não traz louvor algum, que não chega ao céu. Ah, pastor, mas é uma denúncia. É uma denúncia, é importante denunciar. Mas para mim o profeta de verdade não é aquele que grita, tem morte na panela! Não, esse é aprendiz de profeta. O profeta de verdade é aquele que tem farinha para tirar o veneno da panela. Se eu tiro o veneno da panela, aí sim, dou valor. Aí eu dou valor. É profeta de verdade. Canções botando, sabe, generalizando e descendo a pau na igreja. Assim, eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Os poetas, as pessoas que compõem, elas têm suas formas de ver o mundo, mas a gente não pode se deixar se levar por isso. E não tem nada naquela musiquinha que eu já não sabia. Porque já tem uns inimigos da igreja aí criticando há muito tempo. Não vou dar nome não, mas tem vários pastores que dedicam a vida a estar criticando e descendo pau e a lenha na igreja. Dedicam a vida. Então, se a gente tiver de honrar alguém, vamos honrar esses pastores que estão há 20, 30 anos falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de tudo que tem, falando mal do sistema, é o sistema, é o sistema. Ei, irmão, vou falar para você, é melhor você ter, a igreja de Cristo é uma só. Deus, quando olha do céu para a terra, só vê 2 povos, o que é dele e o que não é dele. Mas deixa eu falar uma coisa com você, ainda que existisse isso, não existe, mas ainda que existisse, é melhor você ter a pior igreja ao lado da sua casa do que o melhor baile funk. É melhor você ter a pior igreja do lado da sua casa do que o melhor prostíbulo. É melhor você ter a pior igreja do lado da sua casa, na rua da sua casa, do que o melhor boteco que toca música a noite toda que não te deixa dormir, inferniza a tua vida. Então pensa nisso. Nós possamos pensar também, antes de começar a abrirmos a nossa boca para criticar e falar de coisas que não foi novidade nenhuma. Foi munição do diabo para aquelas pessoas que estão afastadas da mesa, que estão longe de Jesus. Está vendo? Por isso que eu não volto para Jesus. Ou aqueles que, sabe, que não quer vir, está esperando só um motivo mesmo, não quer vir para Cristo, por isso que eu não sou crente.
Está vendo aí, ó? Não. Eu não sei, irmãos, se eu sou o último romântico dos litorais, se eu sou no Atlântico, mas eu ainda acredito na noiva de Cristo. E a noiva, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. A noiva de Cristo, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Se tem pessoas trajando a noiva, tentando trajar que não consegue, tentando trajar a noiva de prostituta para atrair homens carnais, é problema das pessoas, mas a noiva é santa. E ela tem um noivo, e o noivo vai vir buscar ela, viu? E tu tá pego, nego, tá? Mas nós possamos olhar para Cristo. E que possamos olhar a noiva, santa, pura e imaculada. Que não sejamos levados com esses ventinhos, porque daqui a pouco passa. Isso aí é sucessinho que vai, daqui a pouco vai embora, daqui a pouco tem outra coisa. Irmãos, foram em poucos dias, menos de 10 dias, até menos. Uma doida lá dizendo que impediu o apocalipse. Depois o nosso mandatário da nossa nação, né, fala um monte de asneira e abre uma crise diplomática contra Israel. Fala um monte de bobagem, um monte de asneira, um monte de besteira. E abre uma crise diplomática contra um país que está lá do outro lado do planeta. E aí por último vem a cantorinha, bonitinha, com vozinha, e arrebentando com a igreja. Mas a noiva de Cristo continua pura, santa e imaculada. Que o Senhor Jesus, Ele desça com a sua água da vida sobre nós. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo que fica complicado até para acreditar em muitas coisas, mas que a gente possa ter fé, continuar acreditando, sabe? Continuar acreditando na noiva pura, santa e imaculada, a noiva que se encontrará com o Senhor para as bodas do Cordeiro, e que possamos nos alimentar na água da vida que o Senhor está despejando sobre todos nós aqui nessa noite. Se tu não tem força para clamar, clame, porque a água está sendo despejada. Ah, pastor, mas eu não senti sede nenhuma. Você está com sede? Ah, mas a minha alma não estou com sede nenhuma. Eu sou pastor da igreja, eu estou com sede, eu preciso clamar. Está todo mundo precisando, gente. Precisamos, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus é na Coré, Ele é a fonte do que clama. No Novo Testamento Ele diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e dar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Então qual é a chave? Clamar ao Senhor. Que clamemos ao Senhor. Deus tem água fresca do céu, água da vida para cada um de nós, para cada um de vocês que estão aqui na igreja, para cada um de vocês que estão assistindo, em nome do Senhor Jesus. Você tome posse dessa palavra nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos oferecer ao Senhor uma forte salva de palmas. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus!